A interminável crise política adia a retomada econômica. A crise política interminável no Brasil aumenta o temor dos investidores e empresários, fazendo com que seja adiada a tão desejada retomada da economia. Os analistas econômicos entendem que as investigações em curso da Operação Lava Jato, as delações duvidosas, a divisão do Congresso Nacional, entre outros, funcionam como desestabilizadores do governo e comprometem a possibilidade da promoção das reformas econômicas essenciais para o país, como a da Previdência. Diante de tais fatos, fica difícil tirar o país da situação em que se encontra. Entretanto, números importantes mostram que a economia, mesmo com tantas adversidades, vem se recuperando muito lentamente. A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado foi de 281.976 toneladas em junho de 2017, com alta de 2,32% ante mesmo mês de 2016, segundo a revista O Papel. Em maio, o periódico já anunciava que a capacidade de crescimento da indústria de papel para embalagens nos próximos anos, entre outros segmentos, foi confirmada por especialistas no assunto, portanto, demonstrando ser possível superar a crise econômica e se preparar para a retomada da demanda. O índice que mede o fluxo de veículos nas estradas concedidas à iniciativa privada, produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, ABCR, em conjunto com a Tendências Consultoria Integrada, e divulgado em agosto, demonstra também uma evolução em relação ao ano de 2016. O movimento em julho de 2017 dos veículos pesados cresceu em 3,1% em relação a julho de 2016, sendo que essa evolução no mesmo período dos veículos leves foi de 2,1%, segundo a associação. Até 31 de março, os dados preliminares de medição coletados pelo Boletim Infomercado Semanal Dinâmico da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, que traz dados prévios de geração e consumo de energia, além da posição contratual líquida atual dos consumidores livres e especiais, apontavam um aumento de 1,5% no consumo e 1,7% na geração de energia elétrica no país, na comparação com o período de 2 de março a 1º de abril de 2016. Entretanto, após esse período, os números voltaram a demonstrar estagnação e até decréscimo. O nível de utilização da capacidade instalada, NUSE, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ficou em 74,7% em julho de 2017, não obstante ainda abaixo da média histórica de 80,7% início de 2005. O percentual já está um pouco acima do pior momento da medição, que foi em dezembro de 2016, 72,9%. Os indicadores destacados são importantes, pois podem sugerir uma direção do país, uma vez que, pelo aumento no consumo de papel ondulado, se infere um aumento no consumo de bens, bem como maior movimentação de cargas nas estradas, redução da capacidade ociosa, assim tímidas sinalizações, mas boas perspectivas. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, os investimentos no país cresceram 1,4% em junho em relação a maio, de acordo com o indicador IPEA de Formação Bruta de Capital Fixo, FBCF, com ajuste sazonal. Entretanto, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o indicador ficou 10,7% inferior ao verificado em junho de 2016. O indicador representa os investimentos das empresas em máquinas, equipamentos e material de construção, portanto, a capacidade de produção do país. Ainda o IPEA justifica que o avanço entre os meses de junho e maio foi consequência principalmente do consumo aparente de máquinas e equipamentos, CAME, cuja estimativa corresponde à produção doméstica acrescida das importações e diminuída das exportações, pois esse indicador apresentou alta de 4,1% no mês.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, IBC-BR, também tem apresentado tímidas sinalizações de crescimento em relação ao ano de 2016, 0,04% em maio de 2017. Entretanto, o primeiro semestre aponta para um crescimento de 1,46%. Ainda segundo o Banco Central do Brasil, a produção total de veículos apresentou um crescimento de 17,92%, com 224.763 veículos produzidos em julho de 2017, contra 190.612 produzidos em julho de 2016. A expectativa é de controle da inflação conforme demonstra os percentuais mensais do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, com sucessivos números negativos, conforme o mês de julho, que ficou em menos 0,45%, de acordo com o Banco Central do Brasil. As projeções do relatório Focus do Banco Central do Brasil é de que esse indicador encerre o ano em 3,5%, portanto, abaixo do centro da meta da autoridade monetária, que é de 4,5%, o que não ocorria há muitos anos. Tal comportamento justificou o Conselho Monetário Nacional baixar a meta de inflação pela primeira vez em 14 anos, como ocorreu em junho de 2017. O controle da inflação cria um ambiente favorável para a redução da taxa básica de juros, a Selic, sendo que os analistas apostam para o final de ano numa taxa de 7,50%, de acordo com o relatório Focus de 14 de agosto de 2017. Entretanto, com todo esse quadro e indicadores demonstrados, temos a variável política, papel determinante como vetor do país, responsável que é pelas reformas e discussão de temas que possam colaborar para a recondução da nação aos trilhos do crescimento e desenvolvimento.